Ok? Boa Olá. tarde a todos, bem-vindos a mais um webinar. Esse webinar, ele é muito importante porque ele também complementa o webinar sobre espiritualidade, sobre a iluminação espiritual. Por que ele também complementa? Porque a gente sabe que para esse processo de desenvolvimento, a gente traz cargas que vêm da nossa ancestralidade, do nosso DNA, e o Valdemar vai abordar tudo isso no assunto de hoje, né? Isso. Então, eu vou compartilhar minha tela, só um momentinho. Pronto. Não. Que tá devagar. Sim. Sim. Boa tarde. Vocês estão vendo a tela inteira, escutando bem o som? Só dá um ok aqui para a gente ter essa certeza. Vamos lá? Vamos lá. Então, o assunto de hoje é muito, muito interessante. E eu particularmente gosto dessa parte, hoje em dia, principalmente, né? Porque se a gente pegar no corpo humano o tecido nervoso, especificamente neurônio, né? As próstatas e o código genético, são os dois pontos do nosso corpo biológico que tem, vamos dizer assim, é quase que uma fronteira entre o espiritual e o físico. É onde ocorrem as comunicações mais intensas, né? Então, é um tema realmente muito interessante, porque a gente consegue muitas explicações que a ciência já conseguiu desenvolver tanto nessa parte de genética, as substâncias químicas, nós vamos ver tudo isso. Tudo que é envolvido, que chegou num ponto que o complemento para ter a explicação total é incluindo a parte da energia, a parte da espiritualidade. Então é muito interessante mesmo esse termo de epigenética. Então vamos começar com a definição. Eu vou só falar epigenética, o que é rapidinho. Depois nós vamos começar um pouco sobre genética, para todo mundo mais ou menos relembrar os termos assim da escola, né, para ficar com os termos já aquecidos na cabeça, porque depois eu preciso explicar como que é o mecanismo da epigenética. Então, agora seria só o início, o que é, né, essa palavra epigenética? Bom, esse termo ele foi criado pelo Dr. Conrad em 1942, mas ele ficou sem uso, porque achava-se que isso não era possível. A ideia ainda era muito de Darwin, era só o que estava no código genético. E nada, o meio praticamente não influenciava. Mas a partir dos anos 90, né, com as pesquisas aumentando bastante, viu que o meio influencia no código genético e muito. Que, aliás, o termo epi, né, o prefixo epi, quer dizer acima. Mas ele dá a ideia também ao redor, em volta, ou seja, não está dentro do código genético. Então, epigenética seriam fatores e processos do meio ambiente e também interno da pessoa, né, com pensamentos, intenções, emoções, que iriam alterar como se lê o nosso código genético. Como que o genoma vai ser lido. E não alterar o genoma, diferente de uma mutação, né, que altera o código genético. Na epigenética não se altera o código genético, altera-se como que esse gene será lido, ok? E um outro fator que é muito interessante é que é passado para outras gerações. Por exemplo, eu não entendia, né, quando foi falado assim que a quantidade de pessoas que tem problema de maloclusão, ou seja, os dentes apinhados, não tem espaço, né, para os dentes nascerem, seria muito por conta da mamadeira, parar de amamentar naturalmente, e aquele bico era muito grande, então o bebê ele dava 4 deglutidas, 5, e já ficava satisfeito e dormia. Então não existia um exercício, ou seja, o músculo atuando na maxila, na mandíbula, isso foi atrofiando. Aí eu pensava assim, puxa, mas eu acho que está errado, porque em apenas uma geração, 2, isso vai acontecer, porque eu ainda pensava que fosse só o código genético alterando, e não. A epigenética, ou seja, o meio ambiente atua já naquela geração e passa para os descendentes. No próximo slide,
é bem engraçado, inclusive, mas é a pura realidade. Vejam só, a mesma pessoa, principalmente o mesmo código genético, né, que a gente tem que enfatizar aqui, mas dois estilos de vida completamente diferentes. Vejam, um acordando cedo, tendo contato com o sol, a natureza, alimentos equilibrados, naturais, atividades físicas, e o outro lado, um sedentarismo, televisão, fica dentro de casa e comida de péssima qualidade. O mesmo código genético, porém, a leitura desse código genético será diferente. A pessoa com esses hábitos ruins vai desenvolver envelhecimento precoce, obesidade, problemas emocionais. Vejam a perna dele como inchado que está, gordurinha na cintura, né? Tudo isso pode falar assim, é apenas o alimento que acumulou a gordura. Não, já houve uma alteração na expressão dos seus genes. E isso será passado para o seu filho e neto. Né? Então, é muito importante a responsabilidade de como que a gente vive, não só para nós, como para os nossos descendentes. E também vai explicar um pouquinho mais para frente, nós vamos entrar que eu também não conseguia compreender muito, né, os padrões familiares. Você vê que fica preso na família mesmo, e a gente fica tudo relacionado. Vamos começar na genética, relembrar um pouquinho de genética para poder falar um pouco mais profundamente da epigenética. Então, a genética, ela vem do grego geno, que quer dizer fazer nascer. Então, é aquela área, né, aquele ramo da ciência que estuda o quê? Os genes, que são moléculas que contêm informações. E, por hereditariedade, a gente passa esse código para os nossos descendentes, para as outras gerações. Ok? A primeira pessoa a estudar isso foi Mendel, que até a gente já ouviu falar na lei de Mendel, né? Aquele azão, azinho, tudo que a gente viu lá na escola. Ele era biólogo, botânico e monge. E ele fez experimentos com ervilhas e ele percebeu, né, que existia uma hereditariedade, que ele podia manipular determinadas características, que isso deveria estar ligado a alguma coisa dentro da célula que respondiam sempre da mesma maneira. E ele desenvolveu um trabalho e expôs esse trabalho, né, na Sociedade de História Natural de Berno. Só que como tinha muita matemática, lembra daquilo, azão, azinho, tudo, os cientistas da época acharam meio estranho essa mistura de biologia, matemática, não deram muita importância. Ele ficou um pouco desconsolado com isso, não gostou muito e acabou abandonando os estudos. Só depois de 35 anos da sua morte que foram retomados os trabalhos e foi reconhecido, né, esse seu trabalho. E lá a gente conseguia perceber no trabalho dele duas coisas. Uma, as características genéticas e as características do indivíduo, ou seja, genótipo é aquilo que está nos genes e fenótipo, aquilo que está sendo expressado no organismo. Ok? Vamos para o próximo, para relembrar e também saber aquelas diferenças. A gente sempre ouve muito o que é cromossomo, DNA, gene, e qual que é a diferença de cada um? Bom, o que está aí escrito, né, DNA, que parece uma escada, na verdade é chamado pela ciência de como se fosse um hélice, uma forma de hélice torcida, assim. Ela parece uma escada. O corrimão da escada, ele é formado de açúcar e fosfato. Por isso o nome também DNA, que é ácido desoxirribonucleico. É uma desoxirribose o nome dessa açúcar. Ela está presente nessa parte externa, né? O que seria o correspondente ao corrimão de uma escada. Já os degraus, esses sim são os códigos, porque compreendem o quê? As bases nitrogenadas. Está vendo aí do lado essas moléculas? Adenina, guanina, timina, citosina? São 4 moléculas que são as bases nitrogenadas que, quando
unidas, uma outra forma os degraus, né, se fosse uma escada, como se fossem os degraus, e a sequência dessas bases nitrogenadas é que dará um código, ou seja, terá uma informação. Então, formará um gene. O que é o gene? É uma parte do DNA que contém uma informação. Vamos fazer uma analogia aqui, como se essa base nitrogenada fossem letras. Então, cada frase ou uma receita dessas várias letras seria um gene. Por exemplo, olhos azuis. Então, gene é um pedaço de DNA que contém uma informação. Ok? Essa informação seria a alteração, o como que é organizado, como são organizadas essas bases nitrogenadas. E nós temos uma quantidade enorme assim, de genes. Para ter uma ideia, se a gente pegasse todo o DNA que tem em uma célula, em linha reta, ele teria 2 metros. Alguns falam em 3. Agora imagine, uma única célula, se a gente desenrolasse esse DNA, ele ficasse em linha reta, teria 2 metros. Nós temos entre 10 a 100 trilhões de células, também não se sabem exatamente. Se a gente somasse todo o DNA de uma pessoa, daria para ir até o Sol, ou certamente até a Lua e voltar, uma única pessoa. Veja que universo maravilhoso que é um corpo físico, né? Então, pensando que tem 2 metros em uma célula, para ela caber dentro da célula, esse DNA ele tem que ser muito bem enrolado para poder caber, tá? E isso acontece aqui à direita. Vejam, deixa eu pegar aqui. Tem uma gata que não está deixando fazer, pronto, foi embora. Aqui, ó, essa região, isso. Para caber esse DNA dentro do núcleo, porque é menor ainda que a célula, né? Dentro do núcleo da célula, ele é enrolado em carretéis. Cada carretel, que o nome correto científico é histona, nós vamos ver o desenho dele para frente, né? Inclusive nós vamos ver até uma animação dessa histona, tudo ele enrolado. A gente enrola o DNA como se fosse uma linha enrolando num carretel. E vários carretéis se enrolam também, se colocam juntos, tudo numa organização fabulosa, não é assim, amontoado, como a minha gaveta de e-mails. Não entrega, tem certo que você não precisa entregar. Não é tudo amontoado. Ela tem exatamente o seu espaço. Cada carretel ele vai na frente do outro, existe correto a localização que ele vai ser enrolado, e depois esses carretéis ainda são enrolados entre si e formam o cromossomo. Então vamos relembrar cada coisa que eu falei até agora. O DNA é o fio inteiro, tá? Que contém todas as informações genéticas do nosso corpo. Cada sequência desse DNA que contém uma informação é chamado de gene. Tá? Então, o gene é uma parte que tem uma receita, uma informação. Olhos castanhos, olhos azuis, cor de pele, cor de cabelo. Para caber, porque ele tem 2 metros, para caber no núcleo ele tem que ser enrolado. Então, nós temos pequenos carretéis que se chamam estonas, que vão enrolando. Essas estonas, quando bem organizadas, ela forma uma linha mais grossa, porque está enrolado já, né? Que é chamado cromatina, que eu não havia falado. Então, o que é a cromatina? É o DNA que já foi enrolado nos carretéis, mas ainda está reto. Essa cromatina, ela vai sendo enrolada mais uma vez e vai formar o cromossomo, né? Que nós temos 46, 23 vindo da mãe e 23 vindos do pai. Okay? Então, agora que a gente tem os termos já na cabeça, vamos mais para frente para ver o funcionamento mesmo, o mecanismo, como que vai ser a epigenética. No próximo slide, vamos ver como que uma célula funciona. Eu gosto de fazer uma analogia da célula no curso, né, de fisiologia com fábrica, mas aqui eu vou mudar um pouquinho. Vamos fazer como se fosse essa célula como sendo uma loja, uma doceria, ok? Essa hora. Não, troca o termo. Uma doceria. Dentro da sala do dono da doceria, né?
tem os livros, que cada livro tem uma receita, ok? Esses livros estão em uma biblioteca lá, abertos. Só estarão abertos aqueles livros das receitas que vão ser feitas nessa doceria. Então, está dentro da sala do dono, ou seja, dentro do núcleo. Agora vamos falar da parte científica. O que são esses livros? Cada livro, cada receita seria um gene. Todos os livros juntos seria o DNA, o código genético, o genoma dessa célula. Tudo bem? Quando for necessário fazer uma receita, o que vai acontecer? Vai entrar lá um funcionário, tá? Um rapaz vai entrar dentro da sala, ele abre a porta, ele vai no livro, copia esse livro, ou seja, copia a receita que está lá, cientificamente seria, ele vai transcrever, é uma transcrição do DNA, ok? Ele copiou exatamente uma receita, então um gene é copiado, de fazer, por exemplo, a proteína albumina. Então ele foi lá dentro da célula, quero fazer albumina, bolo de coco, e copia aquela receita, ok? Essa receita copiada, que está saindo com o rapaz, é chamado de RNA mensageiro. Tá? Ele sai do núcleo e vai levar lá para a cozinha. Então, na cozinha tem várias cozinheiras. As cozinheiras, o termo nas células são os ribossomos. É uma organela que tem a função de síntese proteica, produzir proteínas, são os ribossomos. Então, vamos recapitular. O rapaz entrou, copiou a receita do livro, ou seja, o RNA fez uma cópia do DNA. Então, esse RNA mensageiro, que é a receita, está saindo da célula, quer dizer, desculpa, do núcleo, da sala do dono da confeitaria, e vai entregar essa receita para os cozinheiros, que são os ribossomos. Esses cozinheiros, eles vão fazendo assim, 10 ovos, margarina, e vai pegando os aminoácidos, ou seja, a matéria-prima, e vai colocando na ordem que está escrito nessa receita. É assim que é fabricado uma proteína na nossa célula. Então, o DNA é copiado, existe um RNA mensageiro que sai, passa pelos ribossomos, e os ribossomos vão unindo os aminoácidos na sequência como está na receita, e a gente faz uma molécula, no caso do exemplo que eu dei, uma molécula de albumina. Okay? Esse é o método que a gente usa para fabricar qualquer proteína dentro do nosso organismo. Agora, existe, se a Thalita conseguir colocar, o próximo slide, é o do filminho. Isso que eu falei até agora, vamos colocar ele... Vamos ver se vai. Vamos ver se vai. Vamos ver se... Vamos colocar isso daí movendo. Vocês estão vendo o vídeo? O vídeo vocês estão vendo. Só dá um ok se estão vendo o vídeo. Esse é a célula. Nós estamos entrando dentro da célula. Esse verde é a mitocôndria. Não. Ixi. Eles não estão vendo. Não estão vendo. Tá, espera aí. Então, deixa eu sair daqui. Já sei, espera aí. Deixa eu só fazer uma coisa. Eu vou parar. Agora eu vou de novo. Agora sim, vocês vão ver, espera aí. É. Vê se vocês estão vendo agora o vídeo. Sim! Opa! Então, essa é uma célula, o cor-de-rosa é a membrana. Nós vamos entrar na célula. Pronto. Estamos entrando, estamos indo em direção ao núcleo. Lá dentro tem o código genético, o genoma da nossa célula. Este é o cromossomo, né, que é o DNA totalmente enrolado. Agora, a cromatina. Vejam essas pastilhas marrons, são as histonas, o carretel que eu falei. Dá uma paradinha só. Tá? Parar o vídeo? Só uma paradinha. Parei. Então, tá vendo essa estrutura, essa molécula marrom, que eu comentei que era um carretel, né, para guardar o DNA em volta? Ela é chamada de histona, com H. Daqui, nós vamos falar dela mais para frente no mecanismo de ação. Esse marrom aqui. Esse daqui, desculpa. Isso.
Essa histona, ela é um carretel que enrola o DNA, se ele fosse uma linha. Depois eles vão sendo colocados em posição, um na frente do outro, na frente do outro. Essa linha aqui grossa, que é DNA e histona junto, é chamado cromatina, que a gente viu agora. Essa cromatina vai ser enrolada mais vezes e forma o cromossomo, que é essa estrutura em forma de H, que nós estamos vendo. Ok? Então, vamos continuar no vídeo. Esse cromossomo esticado tem 2 metros. Sim, esse esticado, sem as histonas, né? A linha, você vai esticando, ele virou um novelo de lã. Só que esse novelo de lã ele é feito de vários carretéisinhos enrolados também. Então, gente, imagina essa célula dentro da gente, se a gente desenrolar, tem 2 metros o fiozinho de comprimento. Só que Uma célula. Uma, né? Então, mas quantas milhões dela? Não, né? Trilhões. A gente tem 10 a 100 trilhões de células. Tá. Vamos lá, deixa eu continuar aqui. Pronto. Agora a gente está vendo o DNA e gene é esse pedaço que estava em branco, que vai ter uma informação. Tá? Essa molécula marrom que está vindo é uma enzima chamada RNA polimerase. Ela vai ler. Ela é o rapaz que eu dei de exemplo, que está lendo, está copiando. O que ele está fazendo agora aí em cima, essas moléculas chegando, é fazendo uma cópia da receita. Ele vai copiar exatamente a sequência do gene que ele foi ler. Agora, esse que está aparecendo aí é o RNA mensageiro, é a receita que foi copiada. Tá? E agora vamos mandar essa receita lá para as cozinheiras. Ok? Então, esse RNA vai sair agora do núcleo, está saindo do núcleo e está indo para os ribossomos, que são as cozinheiras, aquela organela que é responsável por pegar a matéria-prima. Veja, ribossomo, essa organela. Agora ela vai pegando a matéria-prima, que são o quê? Aminoácidos. Ok? Porque mais de 80 aminoácidos juntos, a gente tem 20 aminoácidos diferentes no nosso organismo. A maneira que a gente vai arrumando isso, a gente vai tendo os centenas de tipos diferentes que nós temos de proteína no nosso organismo. Ok? Vejam. Então, aquela receita vai chamando determinados aminoácidos e a gente tem dessa maneira sintetizado uma proteína. Aqui é a produção da proteína. Então. Cada bolinha rosa dessa é um aminoácido. E a sequência, quando se tem mais de 80 aminoácidos, é chamado proteína. Menos é chamado polipeptídeo. Agora ela está formando, ela está se torcendo, porque uma proteína não é só a sequência, é o formato dela também. Temos a proteína formada. Bem legal, né? Vamos voltar a... Espera aí. Deixa eu voltar, calma. Muita calma. Agora eu vou parar de novo. E agora eu vou voltar para o curso. Aqui. Só que aí eu tenho... essa daqui. Vou descer já nesse. Ok. Aí. Bom, vocês lembram nos anos 90, para quem é mais novinho, né, assim, em 1990, foi um auê, né, nos meios de comunicação, o projeto Genoma, que tudo indicaria que a gente iria ser como Deus, ia eliminar as doenças genéticas, ia destrinchar tudo que nós somos, como nós somos feitos, e ia recuperar diabetes, câncer, problemas cardíacos, como se o DNA fosse aquele que dita as regras, o que comanda o nosso organismo realmente, né? A célula era o grande ser que comandava tudo, como se a genética, a genética era determinista, ela determinava tudo. O que se descobriu depois de 15 anos de estudo, né? Vários cientistas em vários países trabalhando tudo junto, descobriu que primeiro que não conseguiu curas com o processo do genoma, né? Genética. Depois foi se melhorando, algumas coisas até estão conseguindo melhorar. Mas o que foi descoberto? Que nós somos 98,4% idênticos ao DNA de um gorila.
80% de uma vaca. Quer dizer, os vegetarianos estão corretos. Nós somos praticamente, como é que fala? Quando faz canibalismo, né? 80%. Eu não como. 60% de uma mosca de fruta, uma drosófila. E 50% geneticamente idêntico a uma banana. Então, quando alguém chamava o seu banana, você fala, você está 50% correto. Tá? Conclusão, assim, que os seres vivos são muito parecidos. Então, mostrou que os genes, eles não determinam tudo. Eles são super importantes, mas eles são como livros, eles são receitas. Uma receita escrita num papel, ela não é nada, um livro. Ele é o quê? Na verdade, ele é uma folha de papel com tinta. Nada além disso. Agora, quando ordenada essa tinta, colocado em ordem, e tendo tanto uma inteligência para colocar essa tinta da maneira correta, e uma outra inteligência, no caso, né, do ser humano, mas no nosso corpo, a mesma inteligência, para decifrar o que está escrito naquele livro, isso sim é o importante. Então, a gente precisa de uma inteligência decifrando o DNA. O DNA, ele está mostrando o quê? Uma receita, uma sequência. O que tem que ser feito, o que aquela pessoa poderia seguir. Agora, precisa de uma inteligência para ler essa sequência. Tá? Então, a nossa alma que vai ler isso. Precisa de um princípio inteligente, a nossa parte divina. Não só matéria, apesar da matéria também ser divina. Mas precisa de uma inteligência, um princípio divino. Então, conclusão que nós não somos escravos, né, do código genético. E também tem as coisas que estão escritas lá, ou seja, tem também aquilo que, vamos dizer assim, existe um caminho, uma tendência que a gente deveria, exatamente isso, tendência, que é o que eu vou falar depois num livro de André Luiz. Existe uma tendência, só que nós temos também nosso livre-arbítrio. A gente pode sair daquilo. E na DNA também é assim. Existe o DNA, só que a gente pode alterar esse DNA, que é a epigenética, que nós vamos ver agora nos próximos slides. Esse slide aqui, o código genético e espiritualidade. Olha que bonitinha essa figura, né? Quando nós vamos encarnar, ou seja, a nossa parte, nosso eu superior, nosso espírito, né, vai encarnar, nós temos uma característica, ou seja, características espirituais. A gente pode chamar, né, para ficar mais fácil de compreender, obviamente não é matéria, mas essas características, vamos chamar essas características só para fazer uma analogia com o nosso corpo biológico, nosso corpo físico, como se fosse a genética espiritual. Nós temos características de tudo aquilo que a gente já passou, né? Aprendizados, dificuldades, ganho no campo moral, tudo isso está impregnado no nosso corpo espiritual. E nosso corpo físico vai ser o mais próximo possível dessas características. Só que existe um limite dentro das possibilidades genéticas, né? Do que foi passado do pai e da mãe. Então, para que entre num acordo, vamos dizer assim, o que está na genética do pai e mãe, física, biológica, e o que vem da nossa parte espiritual, tem que, muitas vezes, ocorrer algumas interferências, que eu coloquei aqui esse bonequinho. Porque no livro, a aula desse ano de Fisiologia Bioenergética, eu vou ter um capítulo de concepção, diferente do capítulo de concepção que foram os outros anos, né? Agora mais micro e mais energético, em que eu vou falar de seres da natureza que ajudam, tanto na hora da ovulação dos gametas, dessas células germinativas, né? Masculinas e femininas, quanto na concepção e no crescimento desse embrião. Esses seres espirituais, a gente pode chamar, também para, como se fosse, geneticistas espirituais, né? Esses seres da natureza, alguns chamam de seres angelicais, devas, tem vários nomes, mas esses seres, eles ajudam nessa parte de como manipular, né, as células, a natureza, para que ocorra uma sintonia entre a parte espiritual e a parte biológica.
Para começar, para ter a concepção, eles vão perceber qual é o espermatozoide que tem as melhores características compatíveis com aquele ser que está encarnando. E é passado para ele informações para que ele venha naquele óvulo. Tá? Então, ele será o primeiro a chegar lá, não é à toa. Porque, aliás, o acaso, acho que a maioria que está assistindo deve concordar que não existe o acaso. Né? Então, esse que é mais compatível com as características energéticas desse ser, dessa consciência que está encarnando, é que deve chegar primeiro. O que o plano espiritual, esses seres da natureza, usam para atrair, para trazer como em primeira esse espermatozoide? São duas maneiras de atraí-lo. Uma é quimiotaxia. Quimiotaxia já é muito bem estudada pela ciência materialista, é o mesmo mecanismo que chama, por exemplo, quando a gente enfia um espinho contaminado no nosso dedo, os nossos glóbulos brancos vão ter que migrar para aquele local para combater as bactérias que estão invadindo. Tá? E essas bactérias, esses glóbulos brancos são conduzidos para esse local por quimiotaxia. Ok? Vai falar assim, mas isso é química. É química. Só que tem que existir uma energia, algo, um princípio inteligente que faça com que essa célula compreenda que ele tem que ir atrás dessa substância química. Ok? Não estou dizendo que não é a química, mas estou dizendo que a substância química também precisa de algo divino, algo inteligente, né? Esse princípio inteligente. A outra maneira que esses seres utilizam para atrair o espermatozoide eleito é eletromagnetização. Então, são frequências, biofótons, que contêm informações, e esse espermatozoide ele vai se dirigir exatamente e de maneira muito eficiente ao óvulo que ele vai ter que fecundar. Ok? Então, essa é a primeira parte, a primeira maneira em que a espiritualidade atua. Não está atuando ainda no DNA, ela está atuando o quê? Ajustando os melhores DNAs. Agora, no próximo slide, nós vamos ver como que se atua depois de unido esses gametas, em que formou um ovo, né, essa primeira célula primordial, a primeira célula. Agora sim, como que a espiritualidade vai influenciar, agora que existem os 46 cromossomos, como que vai se adequar melhor entre o biológico e o espiritual. Vamos ver. A gente pode chamar isso de genética transencarnatória. A cada vez que a pessoa vem para esse plano, tem que se adequar tanto a nossa parte, que é biológica, quanto a nossa parte espiritual, melhorando essa sintonia dos dois, né? Então, o nosso eu superior, nosso espírito, que agora, a partir do momento que houve a união dos gametas, já é uma alma, por exemplo, já está encarnado. Então, quando ocorreu a união dos gametas, nós já estamos nesse plano, já estamos nessa única célula que vai se transformar num corpo biológico. Esse genótipo, ele é determinado pelo quê? Essa consciência que está encarnando, pelas dificuldades que foram passadas em outras vidas, pelos aprendizados, pelas conquistas no campo moral, tudo que foi passado em outras vidas, vai sendo, vamos dizer assim, impregnado. Nós vamos construindo, né, o nosso corpo espiritual dessas experiências. E a gente tem que fazer uma certa união com o nosso corpo biológico que nós estamos usando no momento. Então, a alma vai passar as informações para o corpo etérico. Quem não conhece ainda, que está vendo a primeira vez, o corpo etérico é uma cópia do nosso corpo físico que é formado assim que a gente encarna, né? Assim que tem contato os gametas. Ele vai servir como uma forma, ele vai dar as informações para aquela célula que é indiferenciada ocorrer metilações e desmetilações para fechar e abrir as receitas que serão necessárias. Ok. Quem passa essas informações é o nosso corpo espiritual, que agora é uma alma, está encarnado, passa para o corpo etérico, e o corpo etérico passa essas informações para o código genético. Tá?
E aí, ele vai se adequar, esse corpo biológico, ao corpo espiritual. De que maneira? Como que vai manipular essa genética para ficar mais compatível? Por três tipos de atuações: por mutação, por epigenética e por splicing. Mutação eu vou falar já no próximo slide. Epigenética também, nós vamos falar mais detalhadamente, mas vocês já sabem, é o meio ambiente ou a parte interna nossa, que no caso é a parte espiritual realmente, que vai atuar ao redor do DNA, sem que modifique ele, mas a sua resposta será diferente. E splicing, lembra do filminho que passou agora? Sabe o RNA mensageiro? Ou seja, a cópia da receita do bolo? Tá? Splicing é o seguinte, o rapaz que entrou na sala do dono da confeitaria, vamos supor que ele, por intenção, ele fala, eu vou melhorar essa receita. Ele começa a copiar a receita de maneira diferente. Ou seja, o DNA é aquele que está 12 ovos, 300 gramas de açúcar, tudo isso daí. Mas ele vai copiando, eu vou colocar 8 ovos, mais docinho, vou pôr 400 gramas de açúcar, sabe? Ele vai modificando. Vamos falar isso na maneira mais correta, sair da analogia. Seria o seguinte, o RNA mensageiro sofre algumas trocas de bases nitrogenadas. Ele muda um pouquinho aquela receita, por conta dele. Mas porque o RNA mensageiro é uma cópia do DNA, né? Então, essa cópia, ela que se alterou, não o DNA. E aí, a proteína que vai ser feita será diferente. Tá? Mas o código genético continua o mesmo. Então, tanto no splicing quanto na epigenética, o código genético é o mesmo, mas a leitura vai ser diferente. A mutação, não. Aí já é outra coisa. Vamos mudar de slide? Mutação. A mutação, olha o que eu coloquei aqui. A ciência diz que são erros, eu coloquei entre aspas, que acabamos de falar que não existe acaso, não existe erros, né? Tudo tem uma razão. Então, na verdade, a mutação são alterações e não erros, né? Do DNA. Vejam aqui no desenho, estão vendo essa coisinha branca com estrutura azul entrando? Está sendo trocado as bases nitrogenadas, ou seja, o DNA está mudando, diferente da epigenética. Tá? Quando nós temos uma tendência já a essa mudança e somos expostos à radiação ultravioleta ou ionizante, substâncias químicas que são mutagênicas ou vírus, esse processo pode ser agilizado. Tá? Mas precisa de uma tendência para isso. Porque não é todo mundo, por exemplo, não é o fator principal, não é, por exemplo, o sol. É certeza que o sol vai dar câncer? Não. Ele é um fator que, como a gente tem uma vida muito estressada, a gente tem muitos problemas, muita ansiedade, muitas energias negativas que vão atuando no nosso DNA, mais o sol, isso pode se transformar em uma mutação e aparecer um gene de câncer, por exemplo. Ok? Mas não quer dizer que é o sol que causa só o câncer. É o sol mais essa tendência energética e biológica. Então, quando a alma passa para o corpo etérico e o corpo etérico induz a uma mutação, a gente pode chamar isso daí também de um mecanismo de manifestação kármica, né? Pode ser também algo que foi feito errado nessa ou em outra vida, assim. Imagina uma pessoa que tem muito ódio, tenta causar mal ao outro e vive naquilo por muitos anos, desde jovem, e fica numa intensidade muito alta, isso pode ser passado para o seu gene. Tá? E pode se tornar uma manifestação kármica, ou seja, uma atuação do corpo etérico transformando o seu gene para ela perceber, infelizmente, pela dor, né? Um exemplo, se foi esse o caso, que nem sempre é isso daí, pode ser passado, pode ser uma tendência genética da família, e aí por outra razão, sem ser esse ódio que causou, a pessoa pode desenvolver. São inúmeras possibilidades, ou seja, para ser um terapeuta é bem mais difícil ainda que uma medicina, porque as possibilidades são
bem maiores, né, do que as doenças quando vista apenas do ponto de vista físico. Ok, então falamos da mutação, que é a alteração do código genético, ok? Agora, a epigenética não muda as bases nitrogenadas, não muda a receita. A receita é a mesma. A diferença é que se ela vai ser lida ou não. Se esse livro vai ser fechado ou não, ok? Então, vocês viram que é mutação. Agora, olha que interessante, um livro que foi escrito em 1957, né? Chama Ação e Reação, de André Luiz, que dizem que o André Luiz seria, a foto que está aí do lado é de Oswaldo Cruz, foi um médico paulista, né? Infectologista, sanitarista, que veio aqui, sem dúvida nenhuma, com uma missão de salvar assim milhares de vidas, porque ele fez trabalhos aqui no Brasil fabulosos na área de saneamento, de infectologia, tudo mais. E na época não gostavam muito, né, das vacinas, tudo mais, mas ele fez um trabalho maravilhoso. Quando ele desencarnou, ele no plano espiritual ele estava recebendo informações de um biólogo e olha o que foi passado para ele. Está no livro na página, não coloquei a página, também não recordo. A alma humana é uma consciência formada. Vamos dizer, já falando que é consciência, né? A gente fala muito disso agora. Retratando em si as leis que governam a vida e, por isso, já dispõe, até certo ponto, de faculdades que podem influir na genética, modificando-lhe a estrutura. E o que ele está dizendo aqui, que está em negrito, influenciar na genética, modificando a estrutura, é mutação. E ele está dizendo exatamente que é possível que a consciência, na consciência é o quê? É a alma, é nosso eu superior. Ele pode intervir no nosso código genético, no corpo biológico, através de mutações epigenética ou splicing, como havia falado antes. Agora, imagine falando isso em 1957, né? Isso causou... Muito tempo. Foi. Para a ciência, nem sabia disso ainda. Ok, agora sim vamos entrar na epigenética de uma maneira mais detalhada para compreender bioquimicamente o que ocorre no nosso genoma quando os fatores estão incidindo no nosso DNA. Então, epigenética, como a gente diz, já comentou, ela não é uma modificação do DNA, como é a mutação. Na verdade, vai ser colocados tags, o nome é esse mesmo, tag é, como é que se fala? Etiquetas. Etiquetas em volta. Vamos fazer uma analogia assim. A gente tem duas prateleiras num supermercado, exatamente com o mesmo produto nas duas. Só que um produto está sem nenhuma etiqueta e o outro coloca um lacinho com uma etiqueta em cada produto. O produto é o mesmo, só que visualmente eles vão se expressar diferente. Um é apenas o produto, o outro é o produto com uma etiqueta. Visualmente há uma modificação. No código genético seria isso. A epigenética são substâncias químicas que vão se associar a uma base nitrogenada ou à histona que vai expressar ou não expressar um determinado gene. Ele vai fazer o quê? Essa substância vai abrir ou vai fechar o livro que contém a receita. E aí ele não vai expressar. O termo na ciência é expressão gênica. Não vai ser lido. Aquele desenho que a gente viu, reproduzindo, né, uma cópia do DNA que vai se transformar num RNA mensageiro, isso não vai ocorrer. Ele vai estar fechado. Tá? Nós vamos ver de que maneira que isso acontece. E, além disso, outra parte curiosa, além disso que a gente falou até agora sobre a epigenética, é que passa para os descendentes. Isso é muito interessante. Então, assim, só para trazer para a nossa vivência. Então, não quer dizer que se na tua família, né, por mais que você receba, tem aquela expressão, você pode ler ou não ler, expressar ou não expressar o problema. A gente está falando aqui muito em desenvolver a doença, mas o oposto também. Porque a epigenética é o quê? É provar que o meio ambiente é que dita as regras e não o DNA. O que seria isso? Então, assim, o que a Thalita falou, existe no DNA um padrão familiar que já teve o bisavô, o avô, o pai tiveram câncer.
tá? Vamos supor que é câncer de pele, ou no testículo, sei lá, todos tiveram câncer. E aí, esse filho, ele pensava, se tivesse com a ideia ainda antiga da genética, fala, puxa, eu vou ter. Agora, até a ciência sabe disso. Não necessariamente. Por quê? O meio. Imagine que essa pessoa vem e ela resgata tudo aquilo que era o problema. Vamos supor que essa família passou, que eu até vou falar mais para frente, ela passou muitos traumas, sabe, que impactaram muito no corpo físico e espiritual dela quando era bisavô, avô, e esse trauma veio vindo, que acarretou uma mutação e causou um gene de câncer. Só que essa pessoa mudando completamente o jeito de perceber o mundo, imagine, tendo ganhos no campo moral, estudando coisas boas, praticando o seu mental e o seu emocional sempre equilibrado, o que ela pode fazer? Nós vamos ver a maneira química disso já já. Ela pode metilar esse gene, ou seja, vai fechar esse livro e esse gene do câncer não se manifestar. Então a gente pode, vamos dizer assim, curar, né? Essa é a real cura. Então, assim, o que eu acho interessante é que apesar disso estar vindo, se a pessoa conseguir ter essa percepção também do ensinamento dessa enfermidade, ela fecha também para os descendentes. Exatamente, ela fecha para ela e para os descendentes. Ok. Será que cabe eu falar daqui do meu problema? No visual? Não sei se agora... Pode falar. Eu não sei se você repete de novo. Não, mas é que eu não sei se todo mundo sabe. Algumas pessoas que já fizeram um curso comigo, ou eu também não lembro se eu já algum webinar eu falei. Mas quando eu tinha uns 20 e poucos, uns 22 anos, eu fui num dermatologista ver um problema de pele que eu tenho, achando que, como eu sempre fui muito para praia, eu amo o mar, achando que era uma micose de praia. Bom, o meu amoroso dermatologista, que é o pai de um amigo meu que eu amo ele, professor de universidade, ele olhou para mim, sem delongas, ele falou: Thalita, você com 40 anos, você vai estar cega, o nome dessa doença é pseudoxantoma elástico, a tua pele no pescoço vai engrossar, é uma doença, uma enfermidade que caminha pelos nervos ópticos. Então, assim, imagina eu com 20 e poucos anos recebendo esse diagnóstico. Ele falou, na hora, deita aí, vamos fazer a biópsia, e dias depois deu o que ele falou mesmo, né? Então, desde os meus 20 anos, agora eu vou fazer 47 anos, eu vou anualmente no oftalmologista verificar meu fundo de olho. Então, eu tenho uma leve fibra no meu olho direito. Mas o que aconteceu? Nesses 25 anos, ela desenvolveu o quê? Um ano e meio, nada, entendeu? Então, óbvio, agradeço a Deus todos os dias, porque sigo enxergando e muito bem, graças a Deus. Claro que eu tenho minha mãe ali do lado, né, que é uma super curadora. Mudei muito minha maneira de ser, porque eu era uma pessoa extremamente materialista. E, ao mesmo tempo, os meus pensamentos, quando ele me passou a notícia, eu lembro, sabe o que aconteceu, gente? Eu não me abalei, não falei para ninguém. Eu morava com a minha mãe. Eu simplesmente, quando cheguei em casa, né, que eu morava com a minha mãe, eu falei, bom, acho que eu vou morar com a minha mãe o resto da vida. E eu comecei a andar na casa da minha mãe de olhos fechados para ir decorando onde estavam os móveis, porque eu falei, bom, um dia eu vou ficar cega. Então, esse foi a minha projeção de futuro naquele momento, né? E aí, alguns anos depois, realmente isso não se expressou do jeito que deveria, né? Então, eu falo, gente, tudo é possível, né? Tudo é possível. Então, estou trazendo, assim, uma realidade e isso tá no quê? Na minha genética. Mas será que se eu fosse materialista, será que eu seguisse naquela vida? Será que se eu não estivesse fazendo o que eu estou fazendo, isso tudo tivesse se expressando? Porque a cegueira, ela traz o quê? Como ensinamento. Não é você se interiorizar, não é você se voltar para o seu interior. Então, assim, todas as enfermidades, elas têm ali um ensinamento. Então, é isso, gente. Inclusive isso, né? Pegando Vamos já essa linha de raciocínio, é maravilhoso que a ciência tenha descoberto o mecanismo mesmo da epigenética, porque eles chegaram numa parte, nós vamos ver já, molecular, tão bem explicadinha que
Só para completar isso, é só a parte mesmo energética que nós vamos ver, né? Então, a gente consegue, com essa epigenética, provar que as terapias integrativas levam à cura. Por quê? Elas vão atuar como? Elas vão atuar dentro da pessoa. A pessoa vai perceber o que aquela doença está mostrando, a pessoa vai ser energeticamente já recuperada do que aquela doença causou, mas principalmente vai despertar essa pessoa. E isso vai ocasionar o quê? Alterações no seu genoma, em que essa doença vai realmente sumir, diferente de uma alopatia. A alopatia, ela abafa, né, aquele fogo só, mas o fogo aparece em outro lugar, ou seja, é uma doença que parece que foi curada, mas ela foi apenas terminada num ponto e irá aparecer em outro. Já nas terapias integrativas, com a mudança realmente, né, do enxergar internamente, essas sim vão provocar alterações epigenéticas que vão refletir no seu corpo físico através, na aula da fisiologia bioenergética eu explico melhor, né, chama-se consciência salutogênica, vai voltar à saúde, organizando, cicatrizando, coordenando todas as células de síntese proteica. Ok? Uma maneira realmente da gente provar para aqueles mais céticos que essas terapias têm a sua atuação de maneira bem eficiente. Um outro livro, também de André Luiz, veja o que ele fala na página 218. A criatura terrena herda tendências e não qualidades. As primeiras cercam o homem que renasce, ou seja, quando está, né, voltando aqui, reencarnando, desde os primeiros dias de luta, não só em seu corpo transitório, mas também no ambiente geral em que foi chamado a viver. Ou seja, o meio ambiente irá agir no código genético dessa pessoa. Isso foi falado, e Oswaldo Cruz, imagina, há quase 70 anos atrás, quando recebeu essas informações, ele ficou de boca aberta. Inclusive, quando esse livro estava para ser editado, foi passado para vários médicos que têm uma visão mais espiritualizada, assim, e aí eles chegaram para o... Porque quem psicografou foi o Chico Xavier. Chegaram para o Chico Xavier e falaram assim, olha, acho que é melhor você não modificar algumas coisas desse livro, né? Por exemplo, sabe o que estava escrito lá? Uma das coisas era que, como naquela época, nos anos 50, assim, foi quando Watson e Crick colocaram como que era formado o DNA, e aí ficou aquela explosão do DNA, assim, que ele comandava tudo, era o auge do determinismo genético, né? Então esses médicos chegaram e falaram, olha, seria melhor você tirar isso aqui, porque está escrito aqui que a inteligência da célula não tá no DNA, está no citoplasma. Estava escrito naquele livro. E hoje se sabe o quê? Se a gente retirar o DNA de uma célula, o núcleo de uma célula, não está no núcleo, desculpa. Se a gente retirar o núcleo dessa célula, ela continua vivendo, fazendo a mesma proteína, não vai ter receitas diferentes, ela continua fazendo a mesma receita, copiando. É como se o dono da confeitaria tivesse saído e ele vai fazer uma fórmula de bolo, mas fica lá funcionando. Tá? Hoje sabe, naquela época não sabia. Então eles falaram para o Chico Xavier, ó, isso daí precisa tirar, que está errado, vai pegar mal, né? Vai ficar ruim. Ele falou, peraí. Aí o André Luiz está aqui, perguntou para ele, ele falou assim, olha, ele falou que vocês estão errados e ele está certo. E, obviamente, acho que eles não gostaram na época, tudo, né? Mesmo tendo essa visão mais aberta. E hoje, com a epigenética, a gente consegue explicar, não só com a epigenética, desculpa, com a ciência, que a célula realmente vive, porque já foram feitas várias experiências desse jeito. E quando a gente fala de ambiente, o que foi chamado a viver, a gente fala o quê? Daquele núcleo familiar, de todo aquele contexto de biografia de vida, tudo isso, né? Tudo. 100%. Inclusive o alimento. Inclusive as atividades que está fazendo, as pessoas com que está convivendo, tudo isso daí. Vejam no próximo slide. Olha essa figura, ela é 100% científica, materialista, não é com visão, né, mais integrativa do homem, né, mais completa do homem. Vejam aqui, do lado direito, a comida, ela pode ter um impacto na epigenética. Ou seja, modificar
como que os genes são movidos e desenvolver uma obesidade na pessoa, para ela e para os seus descendentes. Drogas, sim. Hábitos, vícios, né, como cigarro, por exemplo, pode alterar a expressão gênica, pode marcar quimicamente o genoma dessa pessoa. Dificuldades financeiras, medicamentos, e também, olha só, isso é a ciência já percebendo, isso que é legal, por isso que eu falo que é a fronteira entre o sutil e o biológico. Vejam, essa mãozinha dando uma para outra, seriam amizades, você tocar o outro, você ter relacionamento, isso ajuda, e a falta atrapalha, né? A expressão gênica. E também aquela cabecinha com cérebro, pensamentos e emoções. Então, vejam que são fatores do meio ambiente, externos, e fatores internos da pessoa. Eu até coloquei essa figura aqui do lado, vejam o DNA, ele está, o código genético, em laranja. E todas essas situações, quando são para estragar, é como se fosse um piche, é como se fosse algo em volta, envolvendo o DNA, que vai tampar a sua expressão. Ele não vai poder mais ser lido. Ele está todo envolto em piche, não consegue. Está fechado o livro. Ok? Um autor que eu comentei, né, primeiro de um livro do André Luiz, o próximo slide, ele é um biólogo, professor na Universidade de Medicina, já deu aula nos Estados Unidos, no Caribe, chama-se Bruce Lipton. Ele escreveu esse livro, que aliás é bem legal esse livro, chama A Biologia da Crença, né? Veja o que ele diz, que nós não somos escravos do código genético, mas, né? Quer dizer, nunca fomos, mas agora nós compreendemos como nós não somos, pela ciência. Temos noção. Isso. Não são os hormônios e neurotransmissores controlados pelos genes que dirigem a nossa mente, nosso corpo, nossa vida, mas sim nossas crenças. Nossas crenças, que ele está querendo dizer aqui, não é religião, o que acredita. Seria como nós pensamos, enxergamos, né, e fazemos uma percepção do mundo que vivemos. Porque na física quântica, diz que a nossa consciência ela tem uma causação descendente. O que quer dizer isso? É a nossa consciência que comanda a biologia. Então, é a nossa consciência que comanda os hormônios, os neurotransmissores, tá? E não o oposto, como a ciência materialista vê. A ciência materialista diz que são os hormônios, os neurotransmissores, os nossos neurônios é que formam o pensamento, que formam as nossas emoções. Não é a matéria que forma o sutil, né? Ou a matéria que forma a consciência. Não é uma causação ascendente, é uma causação descendente. É a consciência que atua no biológico. E de que maneira que os fatores externos do meio ambiente, né? E também os fatores internos, eletromagnéticos em geral, pode ser interno ou externo, ou energias, como que ela pode interferir também na epigenética? No próximo slide. Vejam, pensamentos, emoções, positivas ou negativas, mas vamos colocar aqui como se fosse um exemplo, uma emoção negativa, um pensamento negativo por muito tempo. Também uma pessoa que está energeticamente aberta, se ela também estiver trabalhando num local muito pesado, vamos supor que ela vai fazer trabalho de caridade lá na Cracolândia, só que ela não está energeticamente equilibrada para poder aguentar aquela energia, né, de baixa vibração do local. Então, se fosse pensamentos negativos, emoções negativas, ou essa egrégora, essa energia negativa externa, né, exógena, ela vai chegar em todo o nosso corpo biológico, também no corpo etérico, que é uma cópia do nosso corpo biológico, do nosso corpo físico, e na célula nós temos proteínas em volta da célula, na membrana da célula, que passa através dessa membrana, que é chamada proteína integral de membrana, chama-se PIM. São esses risquinhos aqui, ó, são as proteínas, aí aumentado eu fiz esse Y em azul, que seria uma proteína integral de membrana. É uma proteína que ela passa através da membrana, que a membrana também tem gordura, né? Proteína, glicose e fosfato também. Ela passa e ela serve como uma antena. Então, ela é uma antena de captação. Essas frequências baixas são captadas pelo PIN receptor, que é essa antena receptora que a gente tem na parte externa da membrana,
ele recebe essa frequência eletromagnética, passa para a sua parte interna, que seria o pin efetor, né, que ele vai efetuar, ele recebeu, é o receptor. O de dentro da célula, agora essa frequência está dentro da célula, é o pin efetor. Ele passa para uma outra proteína que se chama tubulina. A tubulina é a proteína que faz os microtúbulos. A gente comenta mais isso, né, na aula de fisiologia bioenergética, que não dá para compreender. Então, essa frequência passa através dos microtúbulos e é direcionada ao núcleo da célula. No núcleo da célula, ela vai agir no DNA. Tá? De que maneira? Nós vamos ver aqui, metilando, desmetilando, acetilando. Tá? Nós já vamos falar do que é isso. Ou seja, alterando epigeneticamente esse DNA. Então, a síntese proteica, a divisão celular, a mobilidade celular, todo o seu metabolismo será afetado. Se for uma energia negativa, para mal, obviamente. Se você estiver trabalhando, crescendo, indo para o caminho da luz, a gente vai reequilibrar. É o mesmo processo, só que agora desmetilizando, ou metilizando, não dá para saber exatamente o que é bom e o que é ruim, mas vai melhorando as funções desse DNA. Ele vai abrindo e fechando o que é livro ruim, receita que não presta, que é muito ruim, muito engordativa, e abrindo aquelas que são saudáveis e gostosas. É mais ou menos isso. Saudável e gostoso são poucas, né? Porque infelizmente a gordura e o doce, nada. Então, o que a gente viu até agora? Que os excessos realizados por nós deixam marcas no corpo físico e espiritual. Tá? E essas marcas, que agora estão no nosso genoma, são marcas químicas no genoma, em volta do genoma, né? São levadas para gerações. Outras gerações, quer dizer, vejam a importância e a responsabilidade dos nossos atos, das nossas intenções, dos nossos pensamentos. Nós vamos atingir não só nós, aqueles que a gente gosta muito, que são os nossos descendentes, né? Então, é bem importante o que nós vivemos aqui. Então, a maneira que a gente constrói a nossa história de vida, ela vai impactar no nosso código genético, e não o oposto como se achava, né? Que é o código genético que fala o que você vai fazer. Não. Vamos para frente. Gêmeos e espiritualidade. Os gêmeos univitelinos, eles têm o quê? O mesmo DNA. Então, se fosse apenas a ciência materialista, como é que fala? Se fosse o corpo que mandasse na consciência, que fizesse a consciência, né, a causação ascendente, então os gêmeos seriam totalmente idênticos, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Tudo isso não é verdade. É óbvio que tem muitas coisas que batem, porque existe o mesmo código genético. Então, por exemplo, foram vistos nos Estados Unidos gêmeos que foram separados assim que nasceram, e quando eles se encontraram, eles perceberam que os dois, era uma mulher, na verdade, ela tinha a mania de entrar no mar, sempre de costas até o joelho, só depois que ela virava e entrava. Quer dizer, isso é um hábito meio esquisito, e os dois tinham isso daí, as duas. Outros casaram com as mulheres com as mesmas características. A quantidade de divórcios batem muito na determinada época da vida. Ou seja, existem muitas coisas que são parecidas. Por quê? Existe, o código genético é o mesmo. Porém, é aquele exemplo que eu falei do supermercado, de um produto com etiqueta e outro sem etiqueta. É o mesmo produto, o mesmo código genético. Então, tem muita coisa parecida, mas a etiqueta muda. Então, o meio em que vive e, principalmente, a alma é diferente. São almas diferentes. Então, as marcações químicas que serão impostas naquele genoma será diferente de um para o outro. É por isso que a gente vê gêmeos, que um desenvolveu obesidade, outro não. Um depressão, outro não. Um esquizofrenia e outro não. Se fosse só código genético, se não existisse epigenética, isso não aconteceria. Ok? Porque espiritualmente são indivíduos, são diferentes. O próximo foi um experimento para mostrar a epigenética com gêmeos. Então, o Dr. Stephen Swami, que ele pegou macacos
recém-nascidos gêmeos e separaram ao nascer. Um ficou com a mãe, era uma mãe que passava bastante carinho para o filho, tudo, e o outro ficou com um tutor humano, mas o humano não tinha contato, jogava lá os brinquedos e ele viveu sem receber carinho. O mesmo irmão, quer dizer, o mesmo código genético. O que aconteceu? Aquele que estava com a mãe, ele cresceu e ficou equilibrado, calmo, tá? Não tinha agressividade. Os outros ficaram ansiosos, tinha ansiedade, agressividade, e eles se tornaram alcoólatras, porque foi dado todas as possibilidades, né? E eles se tornaram alcoólatras. Então vejam que o meio influencia mais do que a própria genética. Fala lá. Agora, nesse slide, existem grupos de pessoas que passaram pela mesma coisa, né, pela mesma situação, pelos mesmos fatores marcantes na vida, que apresentaram marcações químicas no seu DNA semelhantes. Por exemplo, os sobreviventes do campo de concentração, né, na Alemanha, eles apresentavam os mesmos marcadores químicos, eles e os seus filhos. E o que ocorreu com esses marcadores? O que teve como resultado? Como era um estresse, algo que impactou muito, né, na vida deles, e o estresse produz o cortisol, que é o hormônio do estresse, cortisol e adrenalina, os receptores de cortisol dessas pessoas eram alterados. Então, vários problemas relacionados com isso eram comuns nas pessoas que passaram por isso e nos seus descendentes. Só que nem sempre essa marcação gênica ela é ruim. Por exemplo, na cidade de Overlax, no século XIX, teve uma escassez, né, de comida muito grande. Só que as pessoas tinham uma convivência muito harmoniosa, trabalhavam em grupo e pensavam, vamos dizer assim, emocionalmente, mentalmente, elas passaram por aquilo de uma maneira melhor, assim, relativamente boa. O que aconteceu? Em 2001 foi feita uma experiência nesse local e percebeu que daquele ponto, do século XIX em diante, aumentou a longevidade, ou seja, epigeneticamente aconteceu algo que foi impactado no genoma dessas pessoas que induziu a longevidade. Ok? Então, como a gente tinha falado aqui, dependendo do que nós estamos pegando do meio, a gente vai melhorar a nossa vida, tudo, nosso genoma, ou piorar, né? Agora eu vou falar de algumas experiências, de uma experiência também interessante, foi feita na Suécia, né? Com galinhas. Eu não sei se todo mundo sabe, assim, eu na infância cresci com galinha, muito legal esse bicho. Ela come de tudo. Durante o dia ela está sempre comendo. Inclusive ela come pedra, né? Porque como ela não tem dente, ela pega essas pedrinhas, coloca no papo, que é a moela, e depois aquilo é músculo, começa a apertar e essas pedrinhas servem como o dente que elas não têm para amassar o milho, por exemplo. Mas elas comem de milho, coisas que são nutritivas, coisas que não são nutritivas. O que apareceu lá na frente, ela está comendo. Os cientistas fizeram o quê? Sabiam que à noite elas não comem nada. Então eles colocaram ela em salas em que eles ficavam mudando o tempo de luz e de noite. De repente colocavam noites muito longas, de 48 horas, 30 horas. O que aconteceu com isso? As galinhas se tornaram seletivas. Elas só comiam durante o dia alimentos mais nutritivos. Por quê? Tinha medo de não conseguir comer. Quanto tempo que ela ia ficar sem comer? Então ela escolhia melhor os alimentos. E foram pegos os ovos dessas galinhas, incubados, nasceu numa incubadora, e aí eles foram deixados na natureza, não estavam mais dentro de uma sala. Os filhotes, esses pintinhos, escolhiam só alimentos nutritivos, ou seja, isso impactou de uma maneira benéfica, né, no seu genoma, que foi passado para os descendentes, e eles começaram a comer só alimentos nutritivos. Ok, agora vamos ver no próximo slide aonde no nosso corpo físico, no homem e na mulher, que ocorre
a passagem para os descendentes, né? Aonde que ocorre essa marcação química, essa alteração epigenética. Então, essas marcas epigenéticas, quando transmitidas pelo pai, elas foram em pesquisas, quer dizer, tudo indica que seja isso, né? Porque as pesquisas foram feitas em ratos, mas parece que os fatores vão incidir enquanto o neurônio, não quando ele está sendo formado. Quando ele está sendo formado, o DNA está normal. Quando ele está no epidídimo, que é essa parte cor de laranja, é um tubo de 6 metros, que ele fica enrolado também, né, de uma maneira parecida com o DNA, assim, enrolado, aonde os neurônios, os espermatozoides que nasceram, eles são maturados dentro desse tubo, e eles vão passando dentro desse tubo, dentro desses 6 metros, eles vão recebendo alterações. Essas alterações também são no nível epigenético, ou genético, quer dizer. Porque os cientistas perceberam que existiam marcas diferentes do primeiro terço para o segundo e para o terceiro terço. Então, a marcação epigenética ocorre no homem, principalmente nos epidídimos. Tá? Olha que interessante esse também, não, Missionários da Luz, esse pedaço do livro. Vejam, há mais de 50 anos, né? O pensamento envenenado de Adelino destruía a substância da hereditariedade, intoxicando a cromatina dentro da própria bolsa seminal. Então, ele está mostrando aí que a atuação epigenética, no caso, Adelino era um pai que tinha problema com o filho, tudo, que sentia muito raiva, emocionalmente ele tinha muitos problemas. Então, está mostrando que do filho queria nascer, tá? Que ainda não tinha nascido. Então, ele já existia, era uma pessoa que existia muita raiva, então esse biólogo está falando que, nesse momento, essa raiva já estava intoxicando o DNA do espermatozoide ainda antes de ser o ser. Quer dizer, já estava trazendo problema epigenético. Ele está mostrando que a ciência agora, que essa pesquisa foi feita, né, voltando aqui, ó, na Escola de Medicina da Universidade de Massachusetts. E em 1945, acho que foi Missionário da Luz, quer dizer, mais antigo ainda que o outro livro, já se falava isso. No próximo slide, agora, quando é a mãe, em que parte que ela passa essas marcas no genoma dos descendentes. Vejam esse desenho. Primeiro aqui, a avó. Vejam que ela é magra, saudável, começou com o hábito de cigarro. Quando ela engravidar, a sua filha já vai receber as primeiras alterações epigenéticas. Tá? Vejam que a filha que está sendo gerada, já houve alteração no seu DNA. E veja que dentro da filha tem uma bolinha azul. O que mostra isso? As células germinativas da filha, porque quando ela está aí já com 7 meses, 8 meses, ela já vai ter as primeiras células germinativas que serão os óvulos dela no futuro. Já receberam também essa alteração epigenética. Tá? O que aconteceu? Nasceu esse indivíduo, veja que ela é obesa, né, a filha, e quando ela tiver uma outra gestação, já esse óvulo já estava marcado com aquilo que foi iniciado na geração anterior, né, com a avó. E a neta é mais obesa ainda. Mesmo a filha não tendo o hábito do cigarro. Só que, se essa filha, ou mesmo essa neta, ela modificar isso com hábitos saudáveis, com uma vivência interna e externamente saudável, isso pode ser totalmente revertido. Da mesma maneira que ele apareceu, o livro abriu esse livro da obesidade, ele pode ser fechado. Nós vamos ver de que maneira que isso ocorre. Ok? Então, nós vamos entrar agora nos mecanismos epigenéticos. Como que a ciência explicou isso? Tá? Próximo slide. Olha,
Lembra que o DNA, ele era uma linha, e essa linha, ela, para caber dentro do núcleo, ela era envolvida em carretéis, que esse carretel se chama estona, ok? Então já dá para perceber uma coisa, se o carretel enrolou a linha de DNA, ele enrolou, a outra linha passou por cima dele, ele está o quê? Escondido, não é isso? Então, se ele está escondido, ele vai conseguir ser lido ou transcrito, que é o termo mais correto? Não, porque ele está enrolado na estona. Agora, fatores epigenéticos, olha só, fatores epigenéticos vão atuar numa substância, chama-se acetil, né, o radical acetil, ela vai se ligar na estona, na cauda da estona, fazendo com que essa estona gire e abra esse DNA, ou seja, abrindo o livro. Tá? Aquilo que estava fechado, ele vai ser aberto. Então, se fosse uma doença, ela estaria abrindo. Se fosse algo bom, também estaria abrindo. Ela ia estar podendo ser expressa. E o oposto, o não expressar mais, o fechar o livro. Existe aqui do lado, está vendo aqui em cima, ó, grupo metil, né? É uma substância o quê? É um átomo de carbono e 3 átomos de hidrogênio. Comum em vários alimentos. Dentro do nosso corpo, ela tem em vários locais. Olha isso que eu estou falando. São vários os locais que nós temos esse grupo metil. A gente se alimenta praticamente todos os dias, a gente ingere também essa substância. Agora, quando, por fatores do meio ambiente, ou mentais, emocionais, atuar nesse grupo, ele vai exatamente no gene, vai se ligar na citocina desse gene e vai fechar esse livro, ou seja, vai bloquear a expressão gênica. Vamos dar um exemplo para compreender melhor. Aquele exemplo que você falou, Thalita, da família. Vamos falar de câncer de mama. A avó, a mãe, a bisavó, todas tiveram câncer de mama. E passaram por problemas assim aqueles problemas da guerra que eu falei. Da guerra, Né? isso. Que eu tive dois pacientes, eles eram lindinhos, assim, os dois idosos, né? Que eles estiveram em Auschwitz. Uma graça. Você percebia que existe realmente marcas, assim, barulhos. Eu lembro que ela já era de mais idade, eu tive que ir na casa dela para olhar o que ela estava passando, aquela senhorinha, ele tinha me pedido, né? Morava perto do consultório, eu fui lá. E passou uma moto com barulho muito forte, ela fez assim, quer dizer, existia algo que marcava muito aquela pessoa. Então vamos imaginar que foram pessoas que foram marcadas muito nessa época, e ela teve câncer de mama, a filha teve câncer de mama, a neta, talvez a bisneta, aí é certeza que todas terão? Depende. Já não tem mais esse problema, não existe mais Auschwitz, vamos supor. E se essa neta ela tiver a capacidade de compreender que aquilo foi um passado, ela não ter, por exemplo, a frequência negativa de raiva, de ódio, né? De muita ansiedade, muito estresse, ela for uma pessoa equilibrada, e nós vamos falar os caminhos, né, que ajudam nisso. Fazendo todos esses caminhos, um crescimento espiritual, ela pode perfeitamente pegar esse livro de câncer e fechar, ou seja, esse gene que tem de câncer, ele pode ser metilado, né? O que eu falei assim, que o radical, o grupo metil, ele pode se ligar na citocina desse gene e esse gene fechar e ela não desenvolver. Isso é totalmente possível, totalmente provado pela ciência que isso pode acontecer. Agora, o que a ciência precisaria aceitar mais? Vejam a matemática, a probabilidade, já que a ciência acredita no acaso, né? A ciência materialista, vejam isso. O nosso código genético ele tem 2 metros. Um gene, ele tem assim... Nós vamos ter praticamente 25, 20 milhões de genes.
tá? É um número, nem se sabe exatamente quais são ativos ou não, assim, mas é um número assim absurdo. Vamos supor que seria o equivalente ao número de ruas no Brasil, tá? Um gene. Quando essa pessoa ela é equilibrada, tudo, por que que o grupo metil ele vai exatamente no endereço do gene do câncer de mama? Se ele tem 25 milhões de outras possibilidades, acaso. E por que esse gene, desculpa, esse radical, né, esse grupo metil, que está sempre presente no nosso organismo, só quando a pessoa se equilibrou é que ele vai achar esse endereço e só nesse momento, se ele está presente a todo momento, em todo lugar do nosso corpo, por que que só quando ela se equilibra é que ele vai e liga nesse endereço? É óbvio que ele recebeu, essa molécula, uma informação, uma frequência eletromagnética, um biofóton, uma intenção. Ele recebeu um princípio inteligente, né? Um comando. Esse comando veio da alma, a alma passou para o corpo etérico, passou para essa molécula e ela sabe exatamente, né, qual é o local dentro dessa infinidade de possibilidades e o momento que isso vai acontecer. Então, não existe o acaso. A gente está só complementando aquilo que a ciência chegou e explicou até no nível molecular. Só está faltando agora, estava faltando isso, essa explicação sutil, né? Aqui no próximo slide é mais a parte química aqui, ó. Ele vai se ligar à citocina de um determinado gene, que não vai ser mais expresso, através da metilação. E quando for para ser expresso, ou é desmetilação, ou essa molécula vai sair daí, ou é a acetilação, como eu falei, da estona, né? A estona vai abrir. A metilação da estona, a estona vai fechar, tá? Tem dois tipos, tem pela estona e tem diretamente no DNA. Então, a pessoa vai estudando isso, o cientista vai estudando. Tem um cientista que estudou, vários que estudaram, que trabalharam no projeto Genoma, hoje são cientistas espiritualizados, sabe assim, acreditam que tem que ter um algo mais. Veja um exemplo do próximo slide, desse cientista, que tem um livro maravilhoso que se chama Código Divino da Vida, vale a pena ler esse livro. Ele é um geneticista, né? Professor emérito em Tsukuba, no Japão. Olha o que ele diz, depois de ter estudado de maneira mais cética e científica apenas, né? Eu sei o que é isso. Nossos genes, unidades contidas no núcleo de minúsculas células, possuem 3 bilhões de combinações de 4 letras químicas. O que ele está dizendo aí? Lembra os degraus da escada? Cada degrau são as letras químicas que ele está falando, né? Que são as bases nitrogenadas. A combinação de 4 letras químicas, dessas 4 letras químicas se unem em pares. Aí ele continua. Depois tem, eles são matéria, ou elas, né? Essas 4 letras são matéria. Não é possível que as ordens venham apenas deles, devendo ter uma consciência divina, algo maior, em outra dimensão que não a biológica, que transmita essa ordem. Olha o que nós acabamos de falar, né? Não é a matéria que faz tudo isso. Tem que receber uma ordem. Essa ordem ela é originada de nós, dentro de nós mesmos, na nossa parte divina, no nosso eu sou, da nossa centelha, da nossa parte igual ao Criador, né? Que nós somos a cópia do Criador. Essa nossa parte perfeita é que manda essa informação e que vai expressar o que está nessa molécula, porque ela é apenas uma sequência, um código, uma receita. Então, veja, continuando, o destino das pessoas não está escrito no genoma. Os genes são apenas códigos e não o projeto, e não a vida. Ok? Então, ele, depois de estudar tanto, ele chegou na conclusão que precisa de um algo a mais. É exatamente isso. A ciência vai chegando, que é um ponto que a partir dela fala assim, não, realmente não dá. A Suzana está fazendo uma pergunta, se a chave que abre e fecha esse livro, né,
são as emoções. São todas as frequências eletromagnéticas e outras energias também. Emoção, ela é uma frequência eletromagnética. Tá? Emoção. Pensamentos, intenções, isso faz parte da nossa energia interna. Quando nós estamos desequilibrados, energias externas, um ambiente onde você vai, um ambiente que tem pessoas más, que tem violência, que tem, também pode afetar. Mas a culpa é de quem? É do lado de fora? Não. A culpa é nossa, que nós deixamos abrir isso. Também vai poder afetar, ou seja, todas as energias eletromagnéticas, inclusive densas. Tá? Da mesma maneira que uma radiação também influencia no nosso código genético. Então, isso, Suzana, vai muito a ver com as nossas escolhas, porque assim, quando a gente sente uma emoção, ou tem um sentimento que é muito forte, você pode ser reativo ou você pode respirar. Eu não sei, eu acho que o meu jeito de ser, que eu acho que tudo está certo, eu tento entender e compreender as situações. Mas muitas vezes a gente fica muito com a mente presa em questões de passado, questões de futuro, esquece o presente e não consegue lidar bem com essas emoções. Isso acaba interferindo muito, né? Então, é muito assim, a sua maneira de lidar com esses processos. Tá? E existe a gente pode dizer que é a chave universal, sabe a chave Misha, aquela que abre todas? De abrir quando é necessário abrir para coisa boa, que é a frequência eletromagnética do amor. Né? O Criador, Jesus já dizia aqui, amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a ti mesmo. Então, o amor puro, né? É o melhor, vamos dizer assim, equilibrador genético que pode existir. Tá inspirado, não? Mas é verdade, né? Eu fico assim, pô, o Valdemar fala. Assim. Tô aqui babando, gente. Vamos meu lá. Deus do céu. O que você acha disso, Maica? Tá doidinha, né? Vamos lá, o próximo slide. Olha isso que interessante. Eu lembro que quando eu comecei da aula, estava muito evidente essa aula mais a bioenergética, né? Não só aula na faculdade, que científica não tem tanto problema para isso. Mas me perguntavam assim, e a clonagem? O que acontece na clonagem? Olha que interessante que um dos maiores nomes em clonagem, né, nesse estudo no mundo, jovem ainda, Dr. Kevin, lá de Massachusetts também, né, Whitehead, né? Qual o experimento que ele fez? Ele retira o núcleo de uma célula, que é a base da clonagem. Retira o núcleo de uma célula, de um indivíduo, de um rato. Aí ele pega esse núcleo que tem o código genético e vai implantar em uma célula germinativa de uma rata, um ovo, né? O óvulo. Você retira o núcleo antigo e coloca esse núcleo novo. Então você teria as características genéticas do doador dentro daquela célula germinativa. Se você vai tentar fazer o quê? Uma cópia daquele doador. Tudo bem? É a clonagem. O que acontecia? Em 75% dos casos, quem assistiu já a minha aula de fisiologia bioenergética, quando eu falava de corpo etérico, que o corpo etérico ele é como um molde, é ele que vai falar para as células, porque quando ocorre a fecundação, forma uma única célula, não é isso? A primeira célula do nosso corpo. Essa célula ela tem todos os livros do nosso corpo aberto, todos. E, à medida que o embrião vai crescendo, vai ocorrendo o quê? Metilações, por exemplo. Para produzir cabelo, tem que ficar aberto o livro de receita de cabelo apenas para as células do bulbo capilar. Você não vai precisar ter aberta a receita de fazer cabelo no estômago, no fígado, não é isso? Então, quando o ser está se desenvolvendo, existem metilações e desmetilações para fechar e abrir livros. Normalmente, a gente vai fechando aquilo que não é utilizado. Aí, dependendo do tecido que está aquela célula, vai manter aberto. Quem passa essas mensagens é o corpo
etérico, tá? E eu comentava até um exemplo na aula, as pessoas que fizeram vão lembrar, quando retirava uma célula do fígado, colocava numa placa de Petri, o que ia acontecer com aquela célula? Ela ia se multiplicar em uma forma amorfa, não em um fígado. Por quê? Porque não tinha a energia etérica, não tinha as informações de um órgão, apenas de uma célula. Ok? Voltando agora ao raciocínio aqui do Dr. Kevin, né, que ele está fazendo uma clonagem. Então, esquece isso agora por enquanto que eu falei e vamos associar isso com o que a gente estava falando. Ele pegou o núcleo de uma doadora, de uma rata, ele quer fazer uma cópia daquela rata. Ou rato, não importa, de um outro ser. Colocou na célula germinativa de uma outra rata. E ele percebeu que 75% dos casos, aquela célula ia se dividindo e não se transformava num clone, se transformava numa massa amorfa. Ou seja, várias células idênticas. Não ocorria metilações. Aí ele foi ver geneticamente o que acontecia. No gene não existia nenhuma marca genética, nenhum tag, nenhuma metilação, nenhuma acetilação, era tudo limpo. Então o que acontecia? Ela se proliferava de maneira igual. Ia só se dividindo. Ela não recebia informações. Se ela não recebia informações é porque não teve a vinda de um espírito mandando as informações. Quem manda as informações é uma alma que passa para o corpo etérico. Se não tem essa alma, ela vai se dividindo apenas com a inteligência etérica que era da doadora. Então ela vai ficar sempre uma massa, não um indivíduo. Agora, quando nos 25% das vezes se desenvolvia um novo ser, olha que interessante, era uma cópia perfeita do doador, geneticamente. Mas eles tinham hábitos da mesma maneira que os gêmeos. Eles tinham diferenças. E aí eles foram ver que nunca um indivíduo que foi clonado, daqueles que nasceram, tinha as marcações gênicas idênticas ao doador. Ou seja, cada indivíduo que foi clonado não é uma cópia perfeita. Fisicamente, sim. A Dolly parece a Dolly, mas fisicamente. Essencialmente... Agora, de alma é uma nova, que senão não desenvolveria. Seria os 75%, que formam uma massa quando não tem uma alma. Quando você tem uma alma, como cada uma é diferente da outra, ele verificou que cada genoma tinha tags, chama imprinters ou tags, tags mesmo, né? Em inglês, são marcadores genéticos totalmente diferentes em cada indivíduo. O que ele provou? Que existem um espírito diferente do outro e só ocorre a formação de vida quando existe uma encarnação. Olha que fantástico que é isso. Ele não sabe disso, mas é isso que ele provou. Tá? Agora... Tem uma pergunta aqui, eu não sei se cabe aqui, ó. A Assunção está perguntando se a mitocôndria tem algum papel no processo epigenético. Tem. Ela também recebe a frequência no nível sutil, né? Ela recebe as frequências e ela é uma das estruturas também que guarda essas frequências eletromagnéticas. Então, ela pode sim alterar epigeneticamente aquilo que ela guardou. Agora, é possível reverter uma alteração epigenética? Totalmente. Isso depende de nós. Tá? Agora, eu pergunto, a engenharia genética, né, como já está sendo feita, eles estão utilizando alguns vírus que foram descobertos no DNA de uma bactéria, que ela sabia cortar exatamente o gene que era do vírus, jogar fora e juntar o seu gene novamente. Então, utilizando disso, a ciência pega pedaços de genes bons, retira um gene ruim e aí para casos de mutações, né? E coloca aquele gene bom. Tá. Aquela doença pode ser curada? Não diria curada, mas ela não vai mais se manifestar daquele jeito. Então, ela pode, vamos supor que, não é isso que acontece, mas do diabetes, que colocou do diabetes. A pessoa para de ter diabetes por engenharia genética, mas se ela não perceber que ela ainda está
amargurada com a vida, não sente mais o lado doce da vida, continuar com aquele sentimento, ela vai desenvolver outras patologias, mesmo que a engenharia genética tivesse atuado no seu gene. Tá? Então, volta, é como se fosse um remédio alopata. Enquanto a pessoa não mudar, tá? Não é uma cura, é uma troca de doença. Então, por isso que eu coloquei 3 pontos de interrogação. A engenharia genética poderia alterar, assim, reverter, ou mesmo uma mutação? Reverte, mas a cura, aí já é outra história. Lembra que o genoma espiritual tem que ser muito parecido, é passado para o corpo etérico vai ser passado para o corpo físico. Tá? Tudo o que nós fazemos, existe um retorno, é a lei da causa e efeito. Se você pegar, é física isso. Existem as leis universais, que são as leis da física, né, da química, da biologia. Na verdade, são leis universais, feitas pelo Criador mesmo. Por exemplo, se eu der um soco com muita força na parede, eu apliquei uma força, a parede me devolve uma força em sentido oposto na mesma intensidade. Então, se eu dei muito forte, ela vai reverter essa energia muito forte na minha mão. O que vai acontecer? Eu vou quebrar a mão. É a lei da causa e efeito. Se você está com uma frequência negativa todos os dias, muito intensa, irá causar um problema. E o oposto é verdadeiro. Se você vai, causa e efeito, se trabalhando, olhando para a luz, né? Estudando, se modificando, construindo um alicerce de vida, assim, para o seu castelo, né? Que vai ser construído como um castelo forte, de luz, por merecimento, a gente pode reverter epigeneticamente algo que poderia estar de padrão familiar, ou que a gente adquiriu no início da vida, tá? Mas tem que ocorrer o quê? Uma reforma íntima. Tem mais 2 perguntas, pode ser? Pode. A Janaíne Martins está perguntando, olha, eu penso nisso com relação à mola hidatiforme. Sem o molde espiritual não se formou um bebê. É mola? Será que você escreveu certo, Janaíne? Molde? Eu não entendi. Eu também não entendi. Não sei o que é mola hidatiforme. Sim, mas sem esse molde espiritual, Isso. na verdade é a alma. A alma, ela reproduz uma cópia que é o corpo etérico e ele serve como molde. Ele que passa, é isso que eu acabei de falar, ele que vai passar as informações para o que vai ser fechado e o que vai ser aberto. Essa diferenciação genética. E quando você tem apenas uma célula, você só tem a energia etérica de uma célula. Você não tem a alma, não tem o espírito. Então, essa célula vai apenas se duplicar. Ela não tem a inteligência suficiente para mandar conhecimento para formar um novo ser, porque não tem também o molde, né? Como a gente falou, o corpo etérico. Isso. E a Ângela está perguntando aqui se se a gente já ouviu falar, mas ela já ouviu falar que os netos recebem mais informações genéticas da avó materna por causa dessa questão das mitocôndrias, porque Sim. A mitocôndria, ela tem o DNA sempre materno, ela nunca tem o DNA do pai. Então existe uma tendência, assim, não é ainda provado cientificamente, mas tudo indica que existe uma tendência mais materna pela mitocôndria. Mas a ciência ainda não chegou num consenso disso, tá? O que chegou é que sabe-se que a mitocôndria tem um DNA próprio. E esse DNA, chamado DNA mitocondrial, ele é sempre herdado da mãe, nunca do pai. Agora o próximo slide, Tata. Olha, eu fiz uma brincadeira, mas com fundo de verdade, né? Porque é isso. Eu coloquei engenharia genética anímica, engenharia genética da alma, né? Porque a engenharia genética física, como a gente comentou, ela pode até ocorrer no futuro, já está ocorrendo. Mas, como eu disse, se a pessoa não se modificar, a doença retorna de uma outra maneira, em outro local, mas retorna. Agora, a engenharia genética anímica, quando a gente muda a nossa genética de alma, né, tudo aquilo que está impregnado no nosso corpo espiritual,
isso sim irá ser passado para o corpo etérico e irá passar para o nosso corpo biológico. Tá? Só que para isso, não porque tudo requer esforço na vida. A gente vai estudar, a gente precisa de se esforçar. Quer uns dentes bonitos, precisa higienizar. Quer saúde, precisa comer bem. Quer emagrecer, né, Tatiana? Tem que fechar a boca. Tem que fechar a boca. Então, tudo demanda esforço. E, obviamente, casos assim como doenças, tudo é um esforço muito grande. Então, não é um remedinho para melhorar. É fácil, né? Que nem colar na prova. O intuito é aprender, tem que estudar, não pegar um papelzinho e colar. Então, não adianta querer melhorar. A gente tem que mudar. Até coloquei aqui nesse slide em letra maiúscula, porque normalmente a gente pensa, eu quero melhorar, né, dessa doença, dessa dor, e o remédio alopático ele tira a dor. Aí fica fácil, não estou mais sentindo a dor, então deixa para lá, mas lá dentro o problema continua. A gente tem que mudar. Isso o quê? A gente tem que conjugar o esforço, a boa vontade e a perseverança. Porque, como eu disse, tudo é difícil, tudo requer trabalho, né? Depois que a gente está no caminho correto, porque na verdade tudo ocorreu o quê? Um problema, uma doença. A gente tem um caminho já pré-determinado que a gente deveria de seguir. A nossa alma sabe qual é o caminho. Ele até mostra o caminho, mas quando nós encarnamos, os fatores que a gente acabou de falar, os fatores ambientais podem nos desviar desse caminho, tá? Então a gente tem que ter um esforço enorme, como se fosse aquela direção antiga, sem ser hidráulica, né? E tem que fazer uma força para voltar. A gente tem como voltar. Depois que voltou ao caminho, depois que você mudou, você tem que se estabilizar naquele caminho, tem que segurar firme na direção, né? Manter essa mudança. É aquele eterno vigiai e orai. E depois não retroceder, né? Não sair novamente. Então, essa é a engenharia genética de fato. A pessoa mudar e se manter nesse caminho, ok? Agora acho que é meu. Então, como ajudar com os florais essa engenharia genética anímica, né? Nós temos inúmeras ferramentas. Uma das primeiras formulações que podem nos auxiliar é a própria fórmula detox, porque ela vem nos facilitar essa percepção, o que eu não quero mais para mim, porque eu já tenho uma percepção, só que eu preciso desse passo, dessa força de me manter no meu propósito da mudança, porque todas as mudanças começam por onde, gente? Sempre pelo nosso ambiente interno, né? Então, primeiro, se eu tenho uma enfermidade, primeiro, perceber que mensagem é essa que está vindo, o que ela está querendo me mostrar. Preciso refletir sobre isso, né? E ver que mudança que eu preciso, seja no meu corpo, seja na minha mente, seja no meu espírito, né? Fazer toda essa reformulação. Mas, acima de tudo, um caminho mais profundo é através do processo da terapia floral. Não é só tomando uma fórmula, é você indo num terapeuta floral. Fazer uma grande transformação. Muitas vezes, gente, a gente sabe o quanto é difícil fazer mudanças na vida, ou ter a percepção das nossas limitações. Quantas vezes o ego não quer deixar a gente perceber as nossas limitações? A gente terceiriza os problemas, o problema é dele. O problema é dele que ele é nervoso, o problema é dele que ele é contra... Gente, a gente viaja na maionese, literalmente. A gente terceiriza os problemas e não percebe. A culpa sempre é do outro, A culpa é do outro, nunca, não tá. Então, são grandes limitações que às vezes a gente não quer, o ego não deixa perceber e fazer essas grandes mudanças. Às vezes as pessoas são muito inflexíveis ou somos inflexíveis. Então, quando a gente tem apoio de alguém, é muito melhor essa caminhada, é mais fácil. E principalmente uma pessoa que tem várias outras percepções dessa sua... são outras óticas desse processo que você está passando. Então, um terapeuta floral de Saint-Germain, que também trabalha com os florais de Saint-Germain, é o que vai te levar a esse caminho, o caminhar, porque quem caminha é você, tá? O terapeuta, ele vai ser um condutor, o floral vai ser uma vibração que vai te ajudar nesse processo, mas é você que tem que caminhar, tá? Então, as grandes transformações, elas começam pela terapia floral, sim, são grandes transformações. A fórmula detox, porque aqui a gente quer trazer alguns florais
é uma fórmula que ela vem promover grandes mudanças, mudanças de consciência, mudanças de hábito, percepções, o que não está mais ressoando com a minha essência, se eu estou bem conectado com a minha essência, que às vezes eu estou vibrando demais no ego e na personalidade, e estou distante da minha alma. Porque quando existe alinhamento entre o que eu sou, o que eu penso, o que eu falo, o que eu faço, isso é uma coerência, né? Então você está bem, você está feliz. Então vamos pensar em todos esses processos, tá? Vamos lá. Deixa eu mudar aqui. Então, eu trouxe uma composição pensando nessas questões das tendências biológicas e espirituais. Nós temos uma composição de 4 essências florais. Se você tem algo que vem ali pela genética, ou que você quer essa facilitação da epigenética para mudar esses processos que estão ali impregnados no teu DNA, são 4 essências florais: alcachofra, ameixa, arnica silvestre e algodão. Então, são 4 essências que elas ajudam, primeiro, a você reestruturar o seu campo morfogenético, que é teu campo, teu DNA, teu campo bioenergético, todos esses pontos. E eu trouxe, então, um pouco de informação sobre a essência alcachofra, porque muitas pessoas, às vezes, a primeira vez que está chegando no canal, ela não sabe nem como que um floral atua, né? Então, deixa eu só colocar aqui o floral alcachofra. Pensando na parte das emoções, ele é um floral que ele é muito indicado pelos terapeutas quando a pessoa perdeu o rumo, ela está passando por algum problema muito grande, ela não tem a quem pedir ajuda e é só por ela que ela vai conseguir sair daquele processo. Então, é para aquela pessoa que ela está desesperada, não vê saída e só depende dela, ela sair daquele processo. A alcachofra, ela vem promover uma elevação de consciência, uma percepção do contexto, ela ajuda a equilibrar os chakras superiores. Para quê? Para que você tenha a força por si só de sair desse problema. Às vezes, né, um pai de família que mantinha toda a família, ele perde o emprego. E aí, né? Aqueles filhos passando fome, aquela esposa, né, que não tem o que cozinhar para as crianças. É um desespero, gente. Então, assim, o alcachofra, ele te ajuda, né? É uma essência excelente para quem tem algumas dificuldades que você precisa oxigenar, assim. Ai, Thalita, eu tenho uma trava, não consigo aprender inglês, não consigo mexer no computador, tenho uma dificuldade porque a tecnologia, eu tenho uma trava. Então, alcachofra é a essência que vem facilitar essa abertura, quebrar esses paradigmas. É uma essência que entra dentro da fórmula do mau hábito alimentar, por exemplo, que está aí na tela. Essa composição, ela está dentro da fórmula detox. A única essência que não está dentro da fórmula detox aqui é o amígdalos. Então, por quê? Porque o amígdalos, ela vem trabalhar o excesso do desejo, aquela pessoa que quer demais, que é muito ego, eu quero, eu desejo, e isso me deixa frustrada. Então, se você quiser amígdalos junto com detox, você pode solicitar manipulação ou ter as 2 essências concentradas e tomar 2 gotas e um pouquinho de água de cada um. Alcachofra é uma essência que está dentro da fórmula da tireoide, dentro da fórmula do colesterol, ou seja, é uma essência assim super potente. E se você for buscar na fitoterapia também as propriedades dessa planta, você vai ver a quantidade de atuação e essas vibrações fitoterápicas vibram na essência floral. Isso é só para vocês compreenderem um pouco o contexto, né, de como a terapia floral pode nos ajudar, tá? Então, como o Valdemar comentou no slide anterior, né, que o meio pode nos influenciar na questão da obesidade, né? Mas o que acontece? Por que eu sou obesa? Será que é excesso da ansiedade? Será que eu me sinto desprotegida, então eu vou criando essa capa de gordura em volta de mim? Será que eu não tenho um campo bioenergético suficientemente forte? Então eu preciso criar uma capa de gordura em cima de mim para me proteger. Então, quais são as causas? O que está por trás? É o terapeuta floral que vai te ajudar nesse processo, para você conseguir determinar a sua causa como ser, né? Cardiopatias. Será que eu sou uma pessoa muito raivosa? Será que eu tô com muita mágoa? Né? Qual que é a causa? Qual que é a origem desse problema? Doenças autoimunes. Tem muito de crença familiar por trás.
autorrejeição, como eu me relaciono com o mundo, como eu me relaciono com os outros. Então, assim, são questões, artrite, tenho artrite, será que eu sou uma pessoa muito inflexível? O que aqui fora está acontecendo, o que quer mudar e eu não quero mudar, eu não quero que mude. Então, são questões, são muito profundas. E o que acontece? O terapeuta floral pode apoiar com profundidade nesses casos, tá? A origem epigenética pode ser o estresse, você pode tomar fórmula anti-estresse, talvez para dar esse primeiro passo para buscar o terapeuta. Mas a terapia floral é a que faz com profundidade grandes transformações de consciência. Então, se você se permitir 1 ano tomar terapia, tomar floral, para você ver, perceber esse caminho da mudança, gente, são grandes transformações, tá? Grandes transformações. Vamos lá. Nasceu. Então, a engenharia genética anímica, como que a gente faz isso? Né? Como que a gente pode chegar? Então, como a Thalita falou, o floral, ele te ajuda, ele te mostra, faz um salto de consciência. Se a pessoa tiver interesse em curar, em mudar, mesmo que seja algo genético, que realmente vai precisar de muito esforço, né? Não é uma coisa simples, uma mudança genética. Mas ela é possível, quase que na totalidade das vezes. Claro que existem algumas outras razões que não podem ser, às vezes, mexidas, mas naquelas que podem, pode ser revertido, sim. E aí a gente associa a terapia floral ao quê? Repouso adequado, exercícios físicos e respiratórios, tá? Regime alimentar, alimentos de boa qualidade, procedência, asseio, isenção de vícios. Muda, Betinha. E, além disso, a gente associa a terapia a terapia floral a medidas de ordem moral, porque a gente tem que melhorar, né? Mudar. Melhorar não, mudar. E aí isso a gente consegue com cultivar a oração, o estudo nobre, tá? Meditação. E tem tantos estudos sobre a prece, meditação, assim, provando cientificamente o ganho disso. Além disso, virtudes cristãs e desejo de servir. Eu disse, junto com isso, obviamente, aquela frequência que cura tudo, né? A frequência do amor. E é isso. Então... tinha uma pergunta do Alcachofra, acho que era, com relação ao hipotireoidismo na... aqui eu coloquei aqui a pergunta, mas para as pessoas que estão assistindo. Vamos antes responder aqui algumas perguntas, olha. Se a alcachofra ajuda a equilibrar a tireoide, mas chega a mexer com o hipotálamo, por exemplo, diminui o TSH antes de fazer o hipotireoidismo? Eu estava respondendo aqui, olha, Daniela, existe uma composição que a alcachofra entra nessa composição, mas você quer explicar? Fala alguma coisa? Porque tem vários tipos de hipotireoidismo. Tem aquele que a pessoa não produz o hormônio tireoidiano, e tem aquele que ela não produz o hormônio que manda na tireoide. São dois diferentes, não é que um vai chegar ao outro. São duas situações diferentes, né? Uma está no eixo hipotalâmico hipofisário, que é a hipófise, que produz o TSH, que é o hormônio que vai mandar a tireoide produzir o hormônio dela. Se ele não for produzido, a tireoide não vai produzir. Não existe comando. Existe o problema quando é na tireoide. Aí, o problema está localizado na tireoide. Aí, existe o TSH normal, o hipotálamo vai estar normal, ele não vai modificar em nada. Ele vai, inclusive, aumentar, porque ele vai ficar falando, vamos fazer mais, e a tireoide não consegue responder. Então, são dois pontos do nosso organismo que têm a mesma patologia, mas a localização do problema é diferente. Um está no hipotálamo, o outro está na tireoide. Então, quando tem essa origem no hipotálamo, a gente associa gerânio na composição, mas tem toda uma composição para tireoide, né?
E só para continuar aqui, tem mais a Daniela colocou, a Ana colocou aqui, o que é mola, né? Mola hidatiforme. É uma malformação no útero em consequência de uma gestação não viável. E a Daniela complementou, mola hidatiforme é um tumor benigno que se desenvolve no útero como resultado de uma gestação não viável. Pode ou não haver a presença de um embrião. E se tiver, ele não vai. E se tiver, ele não vai sobreviver. Isso lembra o mioma, né? Mas o que Não, qual que é a não. pergunta? Não tem uma pergunta, não, é só para explicação, porque Não, aquela pergunta eu não aquela lembro. pergunta anterior, ela tinha comentado que se não existe um campo morfogenético, que é a forma, o campo etérico, não vai nascer o bebê, né? Não vai Sem ter dúvida, se não não tiver vai um ter o bebê. comando inteligente que vem da alma, não vai ter. Era mais essa questão. Mas, gente, mais um webinar. Agradecemos, assim, a companhia de vocês, os comentários de vocês. Eu comentei com a Thalita que seria de 1 hora só. Gente, ele não consegue. 2 horas. Não dá. Ele não consegue. Mas é muito bom, porque, assim, quem precisar estudar com profundidade, tem um conteúdo aqui muito rico, né? Colocar aqui a fórmula do hipertiroidismo. E mesmo assim, Peraí, 2 horas, né? No caso aqui, a gente falou, é um tema. Na fisiologia bioenergética, são vários temas. Então, assim, é um assunto muito grande. Por isso que eu fico lá falando no curso, é muita coisa, mas também é muito interessante. Então, quem tiver interesse em aprofundar mais, tem o curso, vai ser em São Paulo esse ano, né? A gente tem uma agenda de cursos Que presenciais. foi quebrada, né? Que foi quebrada, 2020 foi quebrada, mas ele vai acontecer em São Paulo em agosto, né? 2020, São Paulo, 2020. Agosto 2020. Teremos o curso da epigenética, o workshop prático dos florais de Saint-Germain. Sim, é final de agosto. Epigenética ou fisiologia bioenergética? Não, fisiologia bioenergética. Fisiologia bioenergética. E o primeiro curso, 1 e 2 de agosto, é a correlação dos sistemas do corpo humano e os florais de Saint-Germain, tá? Então, agradeço a presença de vocês. Eu vou parar a gravação e responder aqui algumas questões que estão aqui no chat. Um beijo, até a próxima. Foi um prazer enorme, gratidão, gente. É uma gratidão enorme tê-los conosco aqui. Deixa eu só parar a gravação. Espera aí.